Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos. Que o Espírito Santo, e só Ele, e mais ninguém, o Espírito de Deus, venha fazê-los entender a sua palavra, a palavra de Deus, para que então você saiba o que deve e o que não deve fazer, para que então você saiba colher os bons frutos, os frutos da obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Veja só, nós falamos ontem e hoje eu gostaria até de continuar pensando, raciocinando com Deus. É, isso mesmo. Quando você, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras e lemos, e meditamos, e pesamos, avaliamos, questionamos, nós temos o direito de questionar o que Deus quer fazer com a gente, o que Deus quer fazer da gente. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não gostam de raciocinar, preferem sentir, não querem raciocinar, têm preguiça de raciocinar. São preguiçosos, não gostam de raciocinar. Então, as pessoas que não gostam de raciocinar, que não pensam, que não gostam de pensar e só sentir, essas pessoas estão fadadas ao fracasso. É isso aí. Elas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque Deus, olha só, minha amiga, meu amigo, Deus nos criou para pensar, para sentir, para viver e curtir aquilo que Ele nos tem oferecido. Então, Ele nos deu o espírito para pensar. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a gente pensa, medita na palavra de Deus, nós estamos mostrando para Deus que temos sede do Espírito dele, sede de conhecê-lo, sede de Deus. Isso responde àquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, como é que eu posso ter sede? Existe a sede do corpo, que é natural, você ter sede. É uma coisa natural, que vem naturalmente. Você não força a barra para ter sede, é ou não é? Você tem sede porque o corpo precisa estar dando sinais que precisa beber água, está precisando de água. E por falar nisso, dá licença, eu tenho que beber um pouquinho aqui também. Com licença. Graças a Deus. Então, Deus nos deu espírito para pensarmos, avaliarmos, para semearmos a boa semente na boa terra. Ele não nos deu espírito para sentir, ele nos deu espírito para pensar. Por isso, ele diz assim: vinde então e raciocinemos juntos. Quando uma pessoa tem sede de Deus, ela pega as Sagradas Escrituras, inclusive a Bíblia Sagrada Católica, não é?
você gosta tanto do Papa, você gosta tanto da Igreja Católica, você é católica, você é católico, leia a Bíblia Católica, leia, não custa nada, né? E nós temos a Bíblia evangélica e vocês têm a Bíblia Católica. Então, a Bíblia evangélica tem exatamente aquilo que o povo hebreu deixou para nós. Deus na pessoa de Abraão, de Isaac, a história de Israel. A Bíblia Católica também tem a mesma história, só que ela está acrescentada de comentários, que não são comentários de Deus, são comentários dos homens, dos técnicos, dos teólogos. Na Bíblia nossa, na Igreja Universal, existe, na nossa Bíblia, tem os comentários meus. São pensamentos, é a expressão da minha fé. Não quer dizer que eu seja Deus, que está tudo certíssimo. Você deve conferir o que eu falo, o que eu penso, o que eu raciocino com aquilo que está escrito. A mesma coisa é você raciocinar de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras da Igreja Católica. E você avalia, pensa. O texto que nós temos aqui está lá na Igreja Católica também. Então você pode ler aí e avaliar direitinho. Olha só, presta atenção. Deus nos deu inteligência, que é o Espírito, a sabedoria, que é Espírito, para que nós pudéssemos raciocinar juntos com Ele. É isso. Ele fala aqui, Deus falando, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Quer dizer, o próprio Deus nos chama para sentarmos com Ele e raciocinarmos a sua santa palavra. É isso. Por isso Ele nos deu Espírito. E olha, presta atenção. Ele nos deu Espírito para que a gente possa tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, justas, de acordo com a sua vontade. Ele também nos deu o coração, que é a alma. O coração simboliza a alma. Ele nos deu a alma para que nós possamos ter a sensibilidade. Aí sim, no coração nós sentimos. Nós sentimos vontade disso, vontade daquilo. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, do coração, o coração é enganoso, é enganador. Deus nos deu um coração bom, perfeito. O coração de Adão e Eva era perfeito. Mas, mesmo sendo perfeito, eles desobedeceram ao Espírito, escolheram obedecer ao diabo. Consequentemente, a humanidade nasceu, cresceu na corrupção, no pecado. E ao invés de obedecer ao Espírito, à inteligência, ao raciocínio, seguiu aos caprichos do coração, que é desejoso, quer sentir. O coração só quer sentir, nada mais. O coração quer sentir. O coração não quer pensar. O coração não quer raciocinar. Por quê? Porque o coração foi feito para ter a sensibilidade de Deus. Deus também tem alma, tem sensibilidade. Mas Ele colocou em nós a alma, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Espírito, alma. Ele nos fez corpo também. Assim como a cabeça raciocina, o coração sente. E Deus queria e quer que nós sintamos o que Ele sente.
Por exemplo, você ama uma pessoa, você é apaixonada por essa pessoa. Então, a sua cabeça quer fazer o bem para essa pessoa. Mas a pessoa diz, não, eu não quero, não me interessa o que você tem para mim de bom. Eu quero fazer o que eu quero, o que o meu coração deseja. Então, você que ama aquela pessoa, fica frustrado, sofre, não é? E a Bíblia fala, ensina, mostra que aquele que ama sofre. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele diz que o amor é sofredor. Deus é sofredor, Deus é amor e é sofredor. E ele sofre. Por quê? Porque ele deu o filho dele para morrer pelos nossos pecados e nem todos nós cremos no filho dele. E aí, o que ele pode fazer? Ele sofre. Ele sofre. Porque as pessoas preferem dar ouvidos à voz do coração. Mas Deus também fala que o coração é enganoso, é mau, é cruel. O coração é desesperadamente cruel, porque ele engana, porque ele nasceu no pecado, ele é inclinado para o pecado. Jesus disse que do coração vem o adultério, do coração vem as injustiças, do coração vem os maus hábitos, do coração vem o roubo, do coração vem o desejo, a cobiça pelas coisas dos outros, a inveja. É isso mesmo. Do coração vem a inveja, nasce a inveja, a cobiça do que é dos outros. O coração é enganador, o coração quer sentir e quer ser alimentado, custe o que custar, por aquilo que sente. Mesmo que sinta uma coisa que aparentemente é boa para ele, mas é realmente mal, o coração quer. Então, o coração quer o seu marido, quer a sua mulher, o coração quer aquela pessoa que já é comprometida. Assim é o coração. Então, muitas pessoas, coitadas, sofrem. O coração é o responsável pela pedofilia, né, que existe tanto. O coração é que faz as pessoas terem sensações, mas sensações más. Por quê? Porque o coração é rebelde contra a cabeça. O coração é contra o raciocínio, a inteligência. O sentimento é contra a inteligência. Então, o coração quer porque quer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela não tem nada que satisfaça o coração dela, nada. Para ela, o mundo é cinza, não tem cor, não existe alegria, não há paz, não há nada. É uma pessoa morta-viva. Por quê? Porque o coração já ficou cansado de ter sensações e não se satisfazer, não ficar satisfeito, porque o coração é insaciável. O coração é insaciável, o que quer dizer? Você pode atender todos os caprichos do seu coração, ainda assim ele vai ficar faminto, desejoso. O coração é rebelde. Por isso que o próprio Deus diz que o coração é enganador, é enganoso e cruel. Com licença. Então, Deus nos deu espírito, a cabeça, a inteligência. Deus nos deu um coração que é a alma que sente todas as sensações,
boas e más, e nos deu um corpo. O corpo é o reflexo, ou reflete o que está na alma. Quando a pessoa sente dor, ela sente dor, aquela dor é a alma que sente a dor. Mas onde? No corpo. Quando a pessoa sente vontade de comer, então é a alma que quer comer através do nosso corpo. Então, o que acontece? As pessoas têm espírito, primeiro o espírito, que é a cabeça, depois o coração, que é a alma, e depois o corpo. Deus nos deu um corpo para estar sujeito ao ambiente que nós vivemos, que é a terra. Por isso ele criou o corpo do pó da terra. Então, nós temos um corpo para vivermos aqui na terra. Quando nós passamos para a eternidade, quando nós morremos, então o corpo morre, o corpo se desfaz. O espírito, a inteligência, a sabedoria, volta para Deus, porque ele é de Deus. Deus empresta a sua inteligência, a sabedoria, para que o ser humano venha criar um mundo que seja confortável para o corpo. Então, Deus nos dá a inteligência para criar aviões, computadores, internet, e etc, até a inteligência artificial. Toda essa inteligência Deus empresta para a gente. Quando o corpo morre, então o corpo se desfaz, a sabedoria, a inteligência que Deus emprestou, que é dele, volta para ele. Mas a alma, minha amiga e meu amigo, a alma, o coração, em outras palavras, quem decide a eternidade da alma é a própria pessoa. Por exemplo, Adão e Eva eram perfeitos, tinham um coração perfeito, uma inteligência perfeita, um corpo perfeito. Mas mesmo assim foram iludidos, enganados pelo coração. O diabo soprou o pensamento e esse pensamento suscitou o desejo de fazer aquilo que desagradava a Deus, de desobediência a Deus, o desejo de se rebelar. E isso aconteceu no coração. Pronto. A partir dali, a humanidade cresceu, desenvolveu dentro desse contexto, querendo satisfazer os desejos, as cobiças do coração. Graças a Deus. Olha, a internet aqui onde eu estou não está muito boa, então de repente para, mas vamos continuar. Ir com Deus ou no inferno, somos nós que decidimos na cabeça. Se a nossa cabeça raciocina de acordo com Deus, está aqui, quando nós raciocinamos com Deus, ele dá duas opções. No raciocínio, ele diz assim, olha só, se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então ele dá duas opções. Ele dá a opção para a gente viver uma vida digna nesta terra, uma vida de paz, uma vida abundante, espiritualmente é uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo, ou
uma vida de sofrimento, de derrota, de fracasso e de dor. Então nós decidimos aqui neste mundo o destino final da nossa alma, porque cada alma pertence à pessoa, cada um decide por si só. Jesus veio, deu, literalmente, entregou a sua vida, a sua alma, entregou a sua alma para resgatar a nossa. Então, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse tem a sua alma salva pelo Senhor Jesus. Mas quem rejeita o Senhor Jesus como primeiro Senhor da sua vida, então esse rejeita o próprio Deus, o Pai que o enviou. Então esse será devorado pela espada, quer dizer, pelas guerras, pelos conflitos, pelas confusões, pelas paixões. Deus nos deu a fé inteligente, e nos deu a condição da fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé apaixonada. Então você tem que decidir entre a fé da razão, da palavra de Deus, ou a fé do coração. Quando a pessoa tem uma fé no coração, ela é apaixonada, ela se apaixona por qualquer coisa. Por isso casa e descasa, casa outra vez e descasa. Por isso que as pessoas matam, roubam, fazem o inferno. Por quê? Porque dão vazão à fé do coração, à fé apaixonada. Não é o caso, por exemplo, aquele pai que pegou a criança, uma criança de 4 aninhos, e só para se vingar da mulher dele, jogou a criança da ponte e matou a criança. A crueldade, o cúmulo da crueldade. Por quê? Porque o seu coração estava apaixonado. O seu coração estava doente de paixão pela mulher. E querendo feri-la, matou a criatura mais querida daquela senhora, daquela mulher, que foi o seu filho de 4 anos de idade. Então, o coração faz as pessoas fazerem coisas erradas. E, obviamente, vão colher os frutos desses erros. Agora ele está na prisão. Na prisão ele vai sofrer as consequências. Quer dizer, colhendo os frutos, são devorados. Essas pessoas assim são devoradas pela espada, quer dizer, colhendo os frutos dos seus erros, das suas paixões, dos seus corações, das suas almas. Mas quando nós sentamos, isso é que eu gosto, quando nós sentamos com Deus, e quando você senta para ler e meditar na palavra de Deus, você está sentado junto com Deus. Ele vai ensinar você. O Espírito Santo ensina a sua palavra porque ele tem interesse em nos salvar. Ele tem interesse em salvar você. Ele tem interesse em fazer morada em você, para que você venha dar frutos que venham santificar o nome dele aqui na terra. Porque lá no céu, o nome dele já é santificado, é santo dos santos, ele é santo dos santos. Mas aqui na terra não. Aqui na terra, poucos têm santificado o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. As pessoas preferem santificar Maria, preferem santificar o padre, preferem santificar o pastor, o bispo, preferem santificar a igreja, a religião. É isso mesmo. Infelizmente é isso. Porque tem uma fé apaixonada, uma fé do coração, que não é uma fé inteligente. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ela coloca Jesus como o Senhor, o condutor, o governador, o rei, o Senhor da sua alma. E aí a sua alma se torna humilde, porque sabe que tem segurança nele,
Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o governo do reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, dá licença. Aqui, em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus fala: vinde então e raciocinemos juntos. Vamos raciocinar, vamos pensar juntos. Deus convidando você para pensar junto com Ele. Se você tem sede de Deus, se você tem sede do Espírito Santo, então você pega a Bíblia e raciocina, pensa, leia a Bíblia por si só. Procure ver: oh meu Deus, eu não entendo isso aqui, me explica isso aqui. O bispo falou isso, o padre falou aquilo, o pastor falou aquilo outro, mas eu estou em dúvida. Me ajude, diga para mim, o Senhor mesmo, o que isso significa. Isso é raciocinar junto com Deus. Está entendendo, minha amiga e meu amigo? Você está compreendendo? Quando você toma a Bíblia e começa a pensar os pensamentos de Deus, pesar os pensamentos de Deus, porque Deus fala assim: raciocinemos juntos. E aí ele diz: olha, se vocês quiserem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra, porque eu vou dar direção para vocês. Você não vai precisar de sorte, não. Você só vai precisar de obedecer a minha palavra. Você vai arrebentar. Você vai ser abençoado aí na terra. Agora, se recusar as minhas palavras, então vocês vão ser rebeldes e, consequentemente, vão ser devorados pela terra, vão ser devorados pela espada, vão ser devorados pelas ganâncias, pelas concupiscências, pelos males que estão dentro do seu coração enganador. Você que escolhe. O que você quer? O que você quer? Um dia, eu li a palavra de Deus. E a palavra de Deus abriu os meus olhos para entender qual era e é o projeto de Deus para o ser humano, inclusive para mim. Aí, sabe, eu comecei a ler os salmos. Eu li o primeiro salmo que eu li. Vale a pena até eu lembrar aqui para vocês o salmo número 1, o salmo 1, que diz assim, olha só que maravilha, minha amiga e meu amigo. Leia lá o salmo também na sua Bíblia católica aí. Leia comigo. Diz assim: bem-aventurado, quer dizer feliz. Bem-aventurado, você concorda comigo? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem, e aí está incluída a mulher, todos, jovens, velhos, todos estão incluídos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, no conselho das pessoas que andam de acordo com os seus corações. Entendeu? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que preferem ouvir a voz do coração. Então, quem anda no conselho dos que ouvem a voz do coração e atendem à voz do coração e fazem tudo que o coração quer, então, esses são ímpios. Então, fuja dessas pessoas. Não ande de acordo com elas, porque a internet está apinhada, está cheia de coisa que não presta. Tem coisa boa, mas, normalmente, as coisas más são mais divulgadas e as pessoas querem sentir, querem sensações, então dão atenção, dão ouvidos à voz do coração. Então não ande
de acordo com o conselho dos ímpios, conselhos da internet. Nem, olha só, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem, que debocham da fé das outras pessoas. Essa é a realidade. Então, quem é sensato, obedece essa palavra. É feliz, é bem-aventurado, porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos que estão bebendo, se embriagando, usando drogas, fazendo tudo que não presta. Não fuja dessa gente. Antes, este homem bem-aventurado tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor. O prazer do homem sensato, o homem feliz, e a Bíblia fala homem no sentido geral, o ser humano. Ele fala, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei de Deus, quer dizer, na palavra de Deus. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. É muito legal isso, muito forte isso. Pois esse homem, essa mulher, essa criatura que medita na lei do Senhor, seja de dia, seja de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Dá o seu fruto no seu tempo. Porque há tempo para plantar, há tempo para semear, há tempo para arar a terra, há tempo para semear e há tempo para colher o que se for, o fruto da semente. Pois a pessoa bem-aventurada que medita na lei de Deus, na palavra de Deus, ela é como a árvore plantada junto das águas. Olha só que maravilha. A qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque anda de acordo com a palavra de Deus. Medita e age de acordo com inteligência, com a sabedoria da palavra de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, se você quer ter uma formação intelectual, se você quer uma profissão que lhe dê uma vida melhor, de qualidade, você entra numa faculdade, você tem que estudar. Se você quiser ser advogado, médico, dentista, engenheiro, professor, o que você quer fazer na sua vida, quer ser um profissional que vai usar da sua inteligência para ajudar os outros, você tem que aprender na faculdade, na universidade. Pois bem, você que diz assim, bispo, eu não tive chance, eu não tenho chance de entrar na faculdade, porque eu não tive dinheiro, eu também não tive condições. Eu entrei em faculdades, eu entrei em 3 faculdades, mas eu não tive condições de continuar. Não tive. Fui até o 2º ano. Por quê? Porque eu não tinha ninguém que me desse apoio, não tinha parente que pudesse me ajudar e me sustentar minha casa, não. Eu tive que parar de estudar, ou eu atendia a necessidade da minha família, eu era casado, de novo, ou eu estudava. Das duas, uma. O que eu ia fazer? Eu deixei o estudo para lá porque a barriga não espera, né? A fome não espera. Então eu tive que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à noite, eu trabalhava o dia inteiro para trazer o pão nosso de cada dia para casa.
Mas quando eu encontrei essa palavra, então Deus abriu o meu entendimento. Eu não passei, não fiz o curso completo, não terminei o curso que eu estava fazendo. Mas eu aprendi com Deus. Eu aprendi com Deus a plantar, a semear a palavra de vida. E eu apliquei a sua palavra na minha vida. E então Deus me fez colher os frutos da obediência à sua palavra. Então, eu posso falar para você, quer você goste ou não, mas você há de convir o seguinte: eu sou uma árvore plantada junto às águas tranquilas, e há frutos na minha vida para toda a eternidade. Por quê? Porque eu tenho e terei sempre prazer na lei do Senhor e medito nela. Por exemplo, agora mesmo nós estamos meditando na palavra de Deus. Quando Deus diz: vinde, então, e raciocinemos juntos. Aleluia. Eu sinto gozo na alma, eu sinto gozo no meu coração, eu sinto uma alegria muito grande poder transferir isso para você, minha amiga. Porque o que Deus me tem dado, eu quero que você tenha. Eu quero que Ele tenha, que Ele dê mais para você do que para mim. Porque eu estou satisfeito. Eu quero que você tenha o que Ele me tem dado. Mas eu não posso obrigá-lo a ter prazer na lei do Senhor e meditar na palavra dele. Nem Deus pode fazer isso. Ele deixa ao critério de cada um. É a nossa vontade. Adão e Eva eram perfeitos, tinham o coração perfeito, mas Deus se deixou, ou melhor, permitiu que eles escolhessem o seu próprio caminho. Eles escolheram. E a conclusão, você já sabe. Eles foram expulsos da presença de Deus. Pois é, Deus fala: vinde e meditemos juntos. Olha, se você ouvir a minha palavra, obedecer, comereis o melhor desta terra. Se você ouve a minha palavra e não obedece, você vai colher os frutos maus. Você vai colher a morte pela espada, o sofrimento, a dor. Porque eu quero o melhor para vocês, mas vocês é que têm que escolher. É assim que nós fizemos. Quando os nossos filhos nasceram, nós os ensinamos o caminho de Deus. Então, agora, eles que têm que escolher. Eu não posso impor a eles a minha vontade. Eles têm que ter a vontade própria. Você também. Você tem filho? Você não pode impor dos seus filhos a sua vontade. É ou não é? Você quer, você dá o melhor para eles, mas eles não querem. Eles querem seguir a voz do coração deles. Então, o que você pode fazer? Nada. Mas quando esse filho ou essa filha senta com você e pergunta: mamãe, papai, diga o que eu devo fazer na vida. Me ajuda aí. Eu não sei o que fazer. Eu estou na minha idade que tenho que escolher. Estou numa idade que eu tenho que escolher a profissão. E eu não sei. Eu não sei se eu faço engenharia, medicina, isso e aquilo. Então, o seu pai ou sua mãe, que tem experiência, vai dizer: minha filha, você vai seguir isso aqui, olha, presta atenção. Aí você vai dar o conselho que você achar melhor. E o conselho dos mais velhos são mais sábios do que os conselhos dos jovens, dos outros jovens como você. Então, você deve dar ouvido à voz do seu pai, da sua mãe. Bem, dá licença. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus trata cada um de nós. Se nós tivermos ouvidos para ouvir a sua voz, atender os seus conselhos,
Como ele diz, olha, raciocinemos, vamos pensar aqui. Meu filho, senta aqui no meu colo. Vai cá, meu filho, minha filha, senta aqui. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Se você me ouvir, me obedecer, você vai colher o melhor, você vai comer o melhor desta terra. Agora, se você me ouve, mas não quer obedecer, você vai colher espada, você vai colher morte, você vai colher sofrimento, dor. Eu não posso impor você a minha vontade. O que é que você quer fazer da sua vida? Entendeu? Essa é a pergunta. O que é que você quer fazer da sua vida? Deus está falando claramente. Senta aqui comigo, senta no meu colo. E ele fala para você, jovem, velho, criança, para todos. Ele fala, olha, se você ouvir a minha voz e obedecer, você vai colher o melhor desta terra. Você vai ter uma família, você vai ter paz, você vai ser uma pessoa bem-aventurada, feliz. Você será como essa árvore plantada junto às águas tranquilas e vai ter os seus frutos no momento certo. Isso é o que eu garanto a você, é a minha palavra. Agora, se você desobedecer, você vai colher os frutos da desobediência, da rebeldia. Não sou eu que vou punir você, não. Você sabia disso, minha amiga? Deus não pune ninguém, não. Ele não faz, pecou contra mim? Vou castigá-lo. Não. O simples fato de você desobedecer a palavra dele, já vai você obedecer a palavra do diabo, e consequentemente o diabo vai lhe dar o que ele tem para dar, que é o inferno, que é a dor, que é o sofrimento. Ele diz assim, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Casamento, filhos, família, enfim. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento da moinha faz espalhar a semente. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, vai haver separação entre os justos e os injustos, entre os ímpios e os justos. Vai haver separação. Por quê? Porque o Senhor, está aqui escrito, conhece o caminho dos justos, é o caminho da obediência. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. E ele não pode fazer nada. Ele sofre. Ele sofre. Como você, mãe, como você, pai, como você, esposa, como você, marido, que sofre. Sofre porque você desobedeceu ou tem desobedecido a palavra de Deus, como seus filhos têm desobedecido aos conselhos seus. Não é verdade? Pense nisso, minha amiga. Sinta-se na presença de Deus aí onde você está. Ou sente-se no colo de Deus. Ouça essa meditação, raciocine com ele, porque ele diz, então, raciocinemos juntos. Raciocine com Deus. Pegue a sua Bíblia e leia. E Deus vai falar através dela com você. Foi isso que aconteceu comigo. E por isso nós estamos aqui levando às pessoas o que Deus nos tem dado. Deus abençoe a todos. Eu me estendi um pouquinho mais hoje, porque hoje é meio feriado, né? Amanhã é feriado, enfim, sabe como é que é. Então, que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha ensiná-lo como ele nos tem ensinado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Espírito da vida, venha envolvê-lo agora, nesse momento, enquanto você participa desta live. Pode ser logo mais, pode ser amanhã, qualquer hora do dia, da noite, que você participar desta live, dessa transmissão, que neste momento o Espírito de Deus venha possuir o seu intelecto, a sua mente, seus pensamentos, seu coração, para que então você venha entender Deus, que Ele só quer o melhor para você. Aliás, Ele só quer o melhor para nós. Ele é Pai. Você sabia? Você sabia que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o infinito, é grande, é glorioso, é grandioso. Ele é amor, Ele é Pai. E quem é pai cuida dos seus filhos. É ou não é? Ele é o primeiro pai. É o Pai eterno. Dele nasceram todos os pais e todas as coisas. Então, Ele é Pai e Ele quer o melhor para nós. Só que, para que possamos ter o melhor dele para nós, nós temos que ouvi-lo. Nós temos que ter atenção para com a sua voz, a sua palavra. Aí sim, se nós ouvirmos a sua voz, a sua palavra, e obedecermos e colocarmos essa palavra em prática, nós vamos colher os frutos da obediência ao Todo-Poderoso. E aí não tem diabo, não tem olho grande, não tem inveja, não tem macumbaria, bruxaria, não tem maldição, não tem nada que possa impedi-lo de alcançar exatamente o que Ele, o Pai, prometeu. Que maravilha isso! Quisera eu ter palavras para poder exprimir o que Deus nos tem dado para todos. Eu quero lhes dar o melhor, mas como vaso de barro, como um ser humano, eu estou sujeito também às deficiências, aos limites da nossa humanidade. Mas Deus não. Deus é palavra. Ele é Pai, Ele é palavra. Ele é palavra. E a palavra dele não pode voltar vazia. Ele mesmo falou isso. Ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me dá prazer. Então, Deus é palavra e Deus é honra, é glória. Deus é espírito, é vida, é palavra. Olha só, a palavra que Deus usa para alertar-nos, para avisar aqueles que vivem perdidos por esse mundo afora. Veja só que palavra magnífica, gloriosa, simples. São palavras simples, mas poderosas para efetuar aquilo que Ele quer que aconteça. Olha só, Jesus, no seu discurso lá em Mateus
capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensina muitas coisas, inclusive orar, como nós devemos orar. Mas chega um determinado momento, Jesus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, e já carregando o peso do dia de ontem, do passado, traumas do passado, experiências cruéis do passado, carregando esse peso todo. Some-se a isso, no dia de hoje, você está carregando também o peso da preocupação, da ansiedade, que é uma maldição, que é algo futuro. Então, veja só, o ser humano não gosta de pensar, o ser humano só gosta de sentir. É como falamos ontem, né? O coração é que manda, que dirige a vida das pessoas deste mundo. Se fosse a cabeça, o mundo seria outra coisa. Porque o coração faz preocupar com o amanhã e carrega consigo o peso do ontem, do que aconteceu ontem ou no passado. Quer dizer, você junta, eu estou falando com aqueles que estão vivendo de ansiedade, você junta o peso do passado, do seu passado triste, mais o peso da preocupação com o amanhã, com o futuro, junta tudo isso com o presente. Aí, não tem dúvida, você vai cair em parafuso, você vai se perder, porque é muita coisa, muito mal, muito mal. São muitos males, males do passado, infância atormentada, traumática, o passado triste, mas o passado, ou melhor, o presente que já tem problemas, mas o futuro, que são as preocupações, as ansiedades, ou as inquietações. Quer dizer, você soma o passado, o presente e o futuro. E o que resta para você viver o dia de hoje? Zero, nada, porque você está sobrecarregada de problemas na sua cabeça. Porque o passado não existe mais. O passado não existe. O amanhã tampouco existe. Só existe o hoje. Você sabia disso? Você sabe que o amanhã não existe? O amanhã não existe. O passado já era. Só existe o hoje. Então Jesus chama a atenção para que a gente venha viver o dia de hoje. Já chega os males do dia de hoje. Mas são menos do que somar os males do dia de hoje com os do passado, além dos futuros, das inquietações, das ansiedades. Então, muita gente toma ansiolíticos pensando em curar a ansiedade, mas só faz criar ainda mais inquietações. Veja só,
Não andeis, pois, inquietos, diz Jesus hoje para mim, para você, para todos nós. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que vestiremos, que beberemos, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Nada disso. Ele disse, porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem eram os gentios naquela altura? Ou quem são os gentios atuais? Os gentios são os incrédulos. Os gentios são os pagãos. Os gentios são aqueles que não creem em Deus. Os gentios são aquelas pessoas que são até avessas a tudo que diz com respeito a Deus. Esses são os gentios. Gentios. Jesus disse que os gentios é que vivem o dia de hoje com os males do ontem, com os males de amanhã, além dos de hoje. Então ele diz assim, todas estas coisas, quer dizer, essas preocupações, essas ansiedades, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, onde vamos viver, onde vamos morar, onde vamos trabalhar, aonde isso, aonde aquilo. Jesus disse, todas estas coisas os gentios procuram, quer dizer, os incrédulos. De certo, com certeza, vosso Pai Celestial, quem crê em Deus como seu Pai, é filho. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, presente, agora do presente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, todas, tanto o passado quanto o futuro, e até mesmo as preocupações do dia presente, tudo vai ser acrescentado. E lhe diz mais, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe, amiga e amigo. Você sabia disso? Parece que nós estamos... parece que está chovendo no molhado. Não. É porque o amanhã não existe, só existe o hoje. Você só vive o dia de hoje. A gente só vive o dia de hoje. O passado a gente não vive mais, acabou, morreu. O futuro não existe. Deus se identifica para o seu povo como o eu sou o que sou. Quer dizer, Deus é presente. Deus não é futuro, não é passado. Deus é presente. Eu sou o que sou. Moisés disse, Senhor, se tu me mandas ir para ter com o teu povo, então em nome de quem eu vou falar com ele? E então Deus lhe disse, Moisés, diga ao meu povo que o eu sou te enviou. Só isso. Faça isso e acabou. Ele vai entender. Eu sou, quer dizer, Deus é presente, Deus é hoje. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que quer dizer o seguinte, você, eu, cada um de nós tem a tendência de viver preocupado com o amanhã. O que eu vou fazer? Oh, meu Deus, o que o Senhor quer de mim amanhã? O que o Senhor... Eu não tenho que me preocupar. Se eu oro no dia de hoje,
e falo: meu Pai, eu peço em nome de Jesus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Veja que Jesus ensina-nos nesse mesmo capítulo que quando nós pedirmos alguma coisa ao Pai, Senhor, o pão nosso de cada dia. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, eu estou pedindo saúde, eu estou pedindo saúde espiritual, sobretudo, eu estou pedindo pão, o pão nosso de cada dia, o espiritual, o pão dos anjos e o pão dos homens, aqui na terra, o pão físico, o pão espiritual e o pão material. Então eu estou pedindo tudo que eu preciso, tudo que o meu corpo necessita, que atenda à necessidade da minha cabeça, da minha sabedoria, a minha inteligência, e também do meu coração, dos meus sentimentos, tudo que eu preciso já está incluído nessa oração, no pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus disse então: não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, inquietos, porque basta o dia de hoje o seu mal. Está aqui escrito: basta a cada dia o seu mal. Então, quem usa a sabedoria, quem usa a inteligência, quem usa a capacidade de raciocínio, então vai administrar o mal do dia de hoje. Vai cuidar de se livrar do mal do dia de hoje. Não vai esquentar sua cabeça com o que já passou, nem muito menos com o dia de amanhã. Vamos cuidar de hoje. Jesus diz: basta ao dia, o dia de hoje, o seu próprio mal. O que eu tenho que fazer hoje? Então, eu vou ocupar minha cabeça com o dia de hoje, eu vou viver o dia de hoje, porque o amanhã não existe, existe o hoje. Existe o hoje. O que eu preciso agora, nesse momento? Oh, meu Deus, me dê palavras, me ensine a falar o que o Senhor quer que eu fale para ajudar as pessoas que estão aflitas, feridas, cansadas, desacreditadas de tudo e de todos, pessoas que estão vivendo de ansiolíticos, pessoas que estão vivendo de calmantes, sonoríferos, pessoas que estão vivendo um inferno dentro da sua própria casa, um inferno dentro da sua própria casa, na sua própria família. Mas isso porque dentro delas já existe um pedacinho do inferno. Por quê? Porque elas estão agregando, somando os males do passado, os males do dia de hoje e os males do dia de amanhã. Agora imagine como essa pessoa pode viver, como uma criatura humana pode conseguir sobreviver diante de tanta pressão do passado, do futuro e do presente. Soma-se tudo isso, não há como a pessoa se levantar da sua cama. Ela fica prostrada. Mas, quando ela pensa, quando ela raciocina com a cabeça e segue o conselho do Pai, através do seu Filho Jesus, e não anda inquieto: não vou me preocupar com amanhã, eu não quero saber, vou me ocupar do dia de hoje, eu vou cuidar da minha vida, porque eu estou vivendo hoje. Moisés, muito sabiamente, ele fala na sua oração, lá no Salmo 90, ele diz: Senhor, ensina-nos a viver o dia de hoje. Em outras palavras, ensina-nos a contar os nossos dias, não o futuro, não o passado, mas o dia de hoje. A contar os nossos dias. Normalmente a gente conta os anos. Quantos anos você tem? Ninguém pergunta quantos dias você tem.
Pergunta, quantos anos você tem? Pois é. Então, Moisés pede a Deus, olha, dá-nos, Senhor, sabedoria para viver cada dia. E Jesus fala isso de outra forma. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Então, o mal do dia de hoje é menor, infinitamente menor do que os males de amanhã junto com os males de ontem. É muito menor, o peso é bem menor. E aí você vai ter condições de sobreviver cada dia e comer do pão nosso de cada dia. Isso é muito precioso, minha amiga e meu amigo. Não fique aí se martirizando, se preocupando, esquentando a cabeça com uma coisa que ainda não aconteceu. Não aconteceu e pode até nem acontecer, mas você está aí preocupada, ansiosa, andando de um lado para outro, você fica nervoso, nervosa. Eu entendo isso. Todos nós temos essa tendência, todos nós. Mesmo o bispo Macedo é assim. Ele às vezes fica preocupado com o dia de amanhã, ele fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que o senhor quer que faça? Eu não tenho que me preocupar com amanhã, eu tenho que me preocupar com o dia de hoje, com agora. O que você precisa, minha amiga e meu amigo? Você que está nos assistindo aí agora, aflita, ferido, desesperado, querendo se matar, não faça isso. Porque a gente só tem condições de se salvar ou ser salvo enquanto a gente está vivo. Porque depois que morre, não tem mais opção, não há mais chance. Você só pode cuidar da sua vida enquanto você está vivo, mesmo que esteja vivendo minutos, os últimos minutos da sua vida, mas você tem condições de fazer a escolha da eternidade da sua alma. Quando você diz, Jesus, eu não te conheço, eu nem te conheço, não tem muita informação tua, mas eu sei que o Senhor morreu por mim, isso eu acredito, eu creio que o Senhor morreu por todos nós. E se o Senhor quiser, o Senhor me salva agora, nesse momento. O Senhor ouviu a oração do ladrão na cruz, não vai ouvir a minha oração? O ladrão na cruz que estava sendo penalizado com razão, o Senhor ouviu a sua prece naquele momento, último momento. Ouça a minha oração agora, aqui, na minha cabeça. Eu estou tão fraco, que eu não posso nem falar, mas eu penso, só penso. Meu Pai, tem misericórdia de mim. Se o Senhor é vivo, se o Senhor está vivo, tem compaixão de mim. Só esse pensamentozinho, agora, nesse momento, vai tirar o peso desgraçado que tem estado sobre o seu corpo, a sua mente, e vai fazer você viver agora, ter uma vida nova agora, porque Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares, e Ele ouve e vê tudo que existe, se passa neste mundo. Tudo Ele tem conhecimento, porque Ele é grande, Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele fez coisas extraordinárias no passado e Ele faz coisas extraordinárias no presente, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou a sua maneira de ser. O seu modus operandi continua o mesmo. Ele é grande e quer fazer coisas grandes para que todos os que nele creem sejam salvos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo. Ele é o mesmo. Pronto para estender a mão para você que me assiste nesse momento e está sendo aviltado, assolado,
bombardeado por aqueles pensamentos. Ah, se mata de uma vez para você acabar com isso. Mentira, não vai acabar. Quando a pessoa se mata, não, aí é que ela vai começar a entrar no inferno. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de Deus e morre, vai conhecer o céu, o reino dos céus, porque já passou pelo inferno neste mundo. Mas quem não nasceu de Deus não conhece ainda o inferno. E quando morre, infelizmente, essa é a realidade, por uma questão de escolha pessoal. Então, faça a escolha certa agora. Invoque o Senhor, faça uma oração aí, mesmo na sua consciência. Talvez você diga, eu não sei orar, como é que eu oro? Não precisa você saber orar. Você, quando está com fome, você pede aquilo que você quer, que vai saciar a sua fome. Quando você está com sede, você pede água para beber, que você está precisando agora, neste momento. O que você está precisando neste momento? No seu pensamento diz, meu Pai, tem misericórdia de mim. Se o Senhor existe, venha ao meu encontro. Se o Senhor existe, venha ao meu encontro agora. Se o Senhor existe, venha. Faça esse desafio. Você não tem nada a perder. Faça isso. Se o Senhor existe, me ajude agora. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Abençoe com esse entendimento, com esse esclarecimento. Viva o dia de hoje. Não se preocupe com amanhã, nem carregue o peso desgraçado do dia de ontem ou do passado. Livre-se do passado, livre-se da preocupação do amanhã e viva o dia de hoje. Você vai arrebentar, porque Deus é grande e vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos. Todos sejam abundantemente abençoados. E a maior bênção que Deus nos tem dado é a abertura do nosso entendimento, dos nossos olhos espirituais. Porque quando nós temos olhos espirituais, nós podemos ver Deus nas suas palavras, na sua criação, na natureza, no cântico dos passarinhos, no choro de um bebê. A gente pode ver Deus em todo o redor da gente. Aliás, o que Davi fez no Salmo 19. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor. Era um tipo assim de Agur, porque ele era desprezado pelos seus irmãos por ser provavelmente filho bastardo de seu pai. Mesmo assim, Davi trazia consigo um caráter humilde, um caráter que Deus se agrada. Porque ele cuidando das ovelhas, Davi cuidando das suas ovelhas, ele tinha o maior carinho com elas. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou os animais ferozes para defendê-las. Então, Deus viu que Davi
era um homem justo, sincero, era um homem humilde e que, durante as noites, os dias, obviamente, dia e noite, no cuidado com as ovelhas do seu pai, ele contemplava a criação de Deus. Isso mesmo. Então, quando você lê na Bíblia os salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 19, fala assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus. E eu posso imaginar Davi vendo os céus no deserto, e no deserto a gente pode observar a beleza, a grandeza de Deus nas estrelas, na lua, na luz que fala através das estrelas, que cantam, que entoam cânticos de louvor a Deus. Então Davi, instruído, inspirado, disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Agur, Agur tinha muito a ver com Davi, porque eram de diferentes épocas, mas Davi, ou Agur, ele reconhecia a grandeza de Deus. Agur, apesar de não ser religioso, ou graças a Deus por isso, Davi não era religioso, ele era homem de fé, que é diferente. A pessoa religiosa conhece a religião, conhece os mandamentos, mas não conhece o autor dos mandamentos, não conhece o autor da palavra de Deus, não conhece o Criador. Então Agur era um homem assim, porque na sua humildade, Agur rasga o verbo e ele se define assim. Em relação ao mundo, ele diz: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. O mais bruto dos homens. Com certeza, ele deve ter tido acesso aos homens mais delicados, mais educados, mas ele, se comparando com os outros, ele se achava o mais bruto dos homens. Ao ponto de dizer: nem mesmo tenho conhecimento de homem. Eu nem tenho conhecimento de homem. Isso em relação ao mundo. Quer dizer, ele mostra que ele era um homem realmente insignificante aos olhos do mundo. Em relação a Deus, ele diz: nem aprendi a sabedoria. Nem aprendi a sabedoria. Claro, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, nós falamos ontem sobre isso. Ele que nos dá a sabedoria. E sem a sabedoria dele, não há sabedoria. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo, quer dizer, de Deus. Então, Davi viu nas estrelas, na criação, que Deus existia. E, obviamente, ele tinha informações da religião do judaísmo. Mas Agur não. Agur não era um israelita. Agur era um descendente
de Abraão, mas não com Sara, descendente de Abraão com Agar. Então, que nasceu o povo árabe. Em relação a Deus, Agur diz: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele não tinha conhecimento do santo, mas é interessante porque, da mesma forma como ele fala que não tem conhecimento do santo, ele diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Olha as perguntas dele. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Segurou o vento nos punhos. Quem amarrou as águas numa roupa? Tudo impossível. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Aí ele continua dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Quer dizer, Agur tinha acesso à palavra de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha conhecimento do santo, não tinha a revelação de Deus, que é o que acontece com a pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela tem conhecimento dos mandamentos, das suas obrigações, do que é simples e fácil de se fazer, de se obedecer. Mas, por não ter conhecimento de Deus, a revelação de Deus, por não ter o Espírito de Deus, ela é religiosa, mas não conhece o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Espírito de Deus, o Criador. E é assim, eu penso assim, eu creio assim. O que adianta ter todo o conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, trazê-la na ponta da língua, decorada, e não conhecer o autor dela? Não adianta nada. Não adianta nada. É como se a pessoa sentasse numa mesa maravilhosa, com a melhor carne do mundo, e etc. Mas, quando vai comer a carne, não tem sal, não tem sabor. Quer dizer, fica uma comida insossa. Você já deve ter experimentado assim, né? Não pode ser nem, a comida não pode ser nem salgada, nem insossa. Tem que ter o tempero na medida certa, equilibrado. Então, assim também é a religião. O religioso, ele vai na igreja, é fiel na igreja, é fiel ao pastor, é fiel à sua religião, mas ele não conhece Deus. Na igreja ele é uma pessoa, mas fora da igreja ele é outra pessoa. Eu era assim. Eu fui assim, eu sei o que é isso, porque numa fase da minha vida, na adolescência, eu vivia assim. Eu tinha algum conhecimento, não muito, mas algum conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não conhecia Deus. E isso é uma falta grave, gravíssima, porque a pessoa fica iludida com a sua religiosidade. Ela fica tão iludida, tão cega no entendimento dela, e essa é uma das razões que eu peço que Deus venha abençoar todas as pessoas com essa revelação, abrindo seus olhos, o seu entendimento, para entender a sua palavra pelo Espírito, pelo próprio Espírito Santo, o Espírito da palavra. Então, enquanto a pessoa não conhecer o Deus que ela diz crer, ela vai ser fraca, débil,
qualquer ventinho, ela fica gripada. Ela pega até pneumonia. Mas, se ela conhecer o Deus da Bíblia, com certeza, na hora das dificuldades, na hora do deserto, passando pelo deserto, do abandono, quando não tem ninguém que possa compreendê-la, não tem ninguém que possa entendê-la, ela está completamente entregue ao vazio da sua alma. Se a pessoa teve uma experiência com Deus, realmente conhece a Deus através do Espírito Santo, só o Espírito Santo nos revela quem é Ele. Só Ele nos revela. Por isso que a gente fala, a gente tem batido na tecla que todos têm que receber o Espírito Santo, senão não entra no reino de Deus. Aliás, Jesus falou isso. Quem não nascer da água, batismo do arrependimento, e do Espírito, o Espírito Santo, não entra no reino de Deus. Se não entra no reino de Deus, como é que vai conhecer a Deus? Vai conhecer a Deus do lado de fora do reino de Deus? Impossível. Ela só conhece a Deus quando ela entra no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água, o batismo com arrependimento, e também do Espírito, o Espírito Santo. Aí sim, ela entra no reino de Deus, aí sim, ela tem consciência de que ele é filho de Deus. E no deserto, quando a pessoa está no deserto, vivencia um deserto cruel, ela se sustenta. Por quê? Porque o próprio Espírito confirma com ela: eu sou contigo. Eu sou contigo. Acabou. Jesus foi para o deserto. Aí você vai dizer: mas Jesus era o Filho de Deus. Sim, ele era filho de Deus, mas se você também é filha de Deus, quando vai para o deserto, você supera. A gente tem que se superar, porque somos filhos, não somos bastardos. Então, isso é importantíssimo. E Agur nos ensina isso, na sua sinceridade, na sua pureza, simplicidade, na sua autenticidade, mesmo não conhecendo a Deus, ele teve essa revelação, essa sabedoria de chegar ao ponto de dizer: ó Deus, duas coisas eu te peço. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não só a palavra que eu ouço, mas a palavra da minha boca. Afasta de mim a mentira, em outras palavras. Afasta de mim a vaidade e a palavra da mentira. E não me des nem a pobreza, nem a riqueza, porque tanto a pobreza quanto a riqueza podem levar as pessoas a caírem em tentação. Quem é pobre e tiver uma oportunidade de ficar rico com facilidade, aproveitando-se da fraqueza de alguém mais frágil, mais fraco, então o pobre tende a tomar posse do que não é seu, para ficar rico. E quem é rico, que tem muito, então acaba se achando o dono da cocada, ou independente, com tanto poder, com tanto dinheiro. Quem pode comigo? Quem é Deus? Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Olha aqui, se eu não trabalhar, se eu não fizer os meus negócios, se eu não multiplicar a minha renda, quem é que vai fazê-lo? Quer dizer, quem se torna rico tem essa chance de perder tudo por causa
da sua riqueza. Jesus disse isso, nós falamos também essa semana. Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza, ou que têm riqueza. Por que os discípulos falaram? Mas por quê? Eu agora não entendi os discípulos. Porque Abraão era rico, Salomão era rico, os filhos de Abraão eram ricos. E as pessoas que são ricas não entram no reino de Deus? Aí Jesus explicou: olha, presta atenção, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Quer dizer, quando a pessoa é pobre, ela vê o rico com inveja, normalmente, querendo o que o rico tem, com aquela cobiça de ser rica. Ah, eu também quero. E isso é pecado. Quando ela é rica, então ela tende a confiar na sua riqueza mais do que em Deus. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza levam as pessoas a pecarem. Agora, quando a pessoa tem o pão nosso de cada dia, conta com a provisão divina para a sua vida diária, que foi o que Agur, foi a grande revelação que Agur deixou. Ele diz: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Quer dizer, ele foi muito sábio. Eu vejo isso comigo mesmo. Então, quando a gente vai na casa de um outro pastor, outro bispo, viaja e tal, eles querem agradar, então fazem de tudo e coloca coisa na mesa que põe uma mesa farta, muito farta, porque querem agradar. E aí é que a gente tende a comer além do que deveríamos comer, e aquilo que não deveríamos comer, porque os nossos olhos vislumbram aquelas coisas gostosas, mesmo sem antes ter provado. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Então, o que Agur nos ensina? Olha, me dê a minha, ou o pão da minha porção de costume. Quando a gente está em casa, Esté e eu, então nós estamos aquela comidinha simples, o arroz com feijão, feijão com arroz, etc, etc, etc. Mas tudo muito simples. Então não há, assim, exageros. Não há, porque estamos ali dentro de uma caixinha e que estamos guardados, protegidos pelas circunstâncias da porção de costume. E eu falo isso por mim, mas eu creio que eu vejo muitos que caem na tentação e depois têm que correr para o hospital e comem além do que deveriam comer. Então, Agur nos ensina a ter uma vida equilibrada. Por exemplo, o religioso, ele, porque não conhece a Deus, ele é normalmente desequilibrado. Por quê? Porque não conhece, não tem a direção, não tem o Espírito Santo que o guia. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes, é dirigida, conduzida ao deserto, para lá.
o Espírito Santo possa fazê-la entender, aprender o caminho da vida. Mas a gente não precisa ir para o deserto para aprender, a gente pode aprender com os erros dos outros. Eu aprendo muito com os erros dos outros. Quando eu não consigo aprender com os erros dos outros, aí eu tenho que ser levado para o deserto. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Agur nos ensina um equilíbrio na fé, um equilíbrio na nossa vida, nos nossos costumes. Por isso que quando a pessoa casa com a pessoa certa, apenas a título de exemplo, quando a pessoa casa com uma pessoa que foi dada por Deus, foi enviada por Deus, nascida dentro de casa, na família, como foi o caso de Abraão, que deu uma missão para o seu servo mais fiel, o servo, o chefe dos seus servos, e mandou buscar uma esposa para o seu filho, entre a parentela dele, da mãe, da mulher dele. Deus guiou aquele servo e trouxe Rebeca para o filho de Abraão, Isaque. Então, dali nasceu Jacó, e etc, etc, etc. Então, quando o homem tem a esposa ideal, ou a mulher tem um marido ideal de Deus, porque antigamente, quem escolhia a esposa ou o marido para os filhos era o pai. Antigamente era assim. E o Pai, o eterno Pai, quem é de Deus, quem nasceu do Espírito Santo é filho de Deus e, obviamente, tem o privilégio de formar uma família que venha ser um exemplo, venha ser um instrumento para a glória dele, a glória de Deus, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Isaque. Se bem que Abraão já tinha casado, mas Deus providenciou Sara para ele. Então, você pode verificar que eles tiveram o cuidado de orientar os seus filhos. Inclusive, Isaque, quando despediu Jacó tinha que fugir do irmão Esaú. Quando Jacó despediu Isaque, ele advertiu: olhe, meu filho, não tome das mulheres dos cananitas, não tome das mulheres estrangeiras, quer dizer, as mulheres que não têm a fé, a nossa fé, a fé no Deus do nosso pai Abraão. Mas o que fez Jacó? Jacó foi para a terra de seus pais, digamos assim, da sua parentela, e lá, por forças das circunstâncias, ele casou com 4 mulheres. 2 estrangeiras, que ele não deveria ter casado, e 2 filhas de Labão. Então nasceu o povo de Israel completamente desvirtuado. Sem o povo de Israel, os filhos de Israel nasceram de 4 mulheres e 1 homem. 2 eram servas e 2 eram as patroas. Porém, os filhos de patroas e também das servas não se entendiam. Por quê? Imagine conviver com pessoas que têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Imagine, pode imaginar. Então, quando Agur fala assim: ó Senhor, não me deis
a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, que quer dizer o pão nosso de cada dia. E nisso, graças a Deus, eu fui muito feliz, porque Deus me trouxe a Esther. E nós formamos um par, a nossa porção. Eu sou a porção dela e ela é a minha. E nós vivemos dentro desse padrão tranquilo. Não precisamos de ninguém, de extras. Não precisamos. Não necessitamos de ninguém extra, de um terceiro, não. Nós temos o pão da nossa porção de costume. Então, a nossa vida se enquadrou certinha, direitinho, vivemos essa vida e criamos nossos filhos com essa direção, com esse ensinamento que aprendemos na Sagrada Escritura. Isso, amiga e amigo, não tem preço, porque quando uma família é má formada, tem uma má formação, uma família não é formada dentro do padrão da palavra de Deus, essa família vai sofrer as consequências das suas escolhas, más escolhas, porque como que o homem vai ter duas mulheres e vai satisfazer as duas, vai agradar as duas? Jesus disse que ninguém pode agradar dois senhores, e duas mulheres são duas senhoras, dois homens são dois senhores. Não há como a gente dividir, mas vai ter problema. E é isso que tem acontecido. Então os filhos, coitadinhos, nascem de pais diferentes, e aí é uma esculhambação que só Deus sabe. Você entende? Então você vê aí uma série de desastre social por causa da má formação das famílias. Aliás, se você é uma dessas pessoas que tem sofrido por conta da má formação familiar, nós temos um dia na Igreja Universal do Reino de Deus, um dia especial, como quinta-feira, só para ensinar sobre a família, a constituição da família. Porque quando a pessoa tem consciência de família, se ela tem o referencial de sua mãe e seu pai, então ela vai querer também constituir uma família com o mesmo padrão, com o mesmo referencial para os seus filhos que virão. E se não, os filhos vão sofrer as consequências, e eles também vão sofrer. Então, eu gosto muito dessa oração de Agur. Eu creio que todos deveriam fazer uma oração como essa. Oh, meu Deus, duas coisas eu te peço, e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Essa oração, minha amiga, meu amigo, é uma oração do tipo que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso não é uma reza, não é uma oração que você simplesmente repete palavras. O religioso repete palavras, mas o que vive aquilo que crê, não. Ora o Pai Nosso pedindo, oh meu Deus, é isso que eu quero mesmo.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Santifica o teu nome na minha vida. Venha o teu reino através da minha vida. E seja feita a tua vontade na terra através da minha vida. E o pão nosso de cada dia dá-me hoje. Perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo aos que faltaram contra mim, os que me ofenderam. Perdoa-me como eu perdoo. Oração perfeita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que maravilha. Livra, não nos conduzas à tentação, não nos leves para o deserto da tentação. Livra-nos do mal. O mal é o diabo. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essas duas orações são, assim, excelentes. Porque formam uma criatura divina, equilibrada na sua fé, nem tendenciosa para um lado, não tendenciosa para o outro. É aquela pessoa pé no chão. A pessoa que tem uma fé e a usa com sabedoria, com inteligência, não com fanatismo. Amanhã estaremos mais falando aqui a respeito desse assunto. Mas é preciso que a pessoa nasça de Deus. É preciso que a pessoa seja nascida do Espírito Santo. Então, eu estava falando que toda quinta-feira nós dedicamos um dia, para ensinar as pessoas a constituir família. Quem é inteligente, quem é sábio, quem quer investir no futuro do seu lar, do seu casamento, que é a coisa mais importante, é mais importante você investir no seu casamento, no futuro do seu casamento, casar com a pessoa de Deus, do que você investir no seu futuro social, no seu futuro econômico, nos seus projetos pessoais. Porque a gente tem visto aí, você sabe, pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida desgraçada, porque não conseguem controlar, não conseguem ter um equilíbrio dentro da própria casa e, por isso, sofrem toda a sorte do inferno. Todas as quintas-feiras, quinta-feira é o dia da família. Eu diria que domingo, eu já falei isso com os pastores, e eu tenho falado, aos domingos é o dia da família de Deus ao pé da cruz. Você vai buscar a Deus. Você vai... Quarta-feira também é um dia que se busca a Deus. 2 dias, domingo e quarta. Só para Deus, para a família de Deus. É o dia da família de Deus. Mas quinta-feira é a constituição da própria família. Então, a Cristiane e o Renato, eles tiveram experiências amargas no início do seu casamento, mas hoje, graças a Deus, estão aí servindo como professores, como referenciais para aqueles que querem constituir família. Então, quinta-feira, não só no Templo de Salomão, qualquer igreja universal do Reino de Deus, as quintas-feiras é um dia especial. Primeiro, o dia da família de Deus, quartas e domingos. E segundo, quinta-feira, a família, a sua própria família. E assim você forma a cruz. A cruz é formada assim. Primeiro, Deus, você e Deus, constituindo a sua família pessoal com Deus. Você e Deus, que é a haste vertical da cruz. E na quinta-feira, os braços da cruz, que é a pessoa que vai fazer par com você por toda a vida, que vai trazer paz para você, como nós temos vivido isso. Na Igreja Universal do Reino de Deus, você tem visto isso. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.